Olá, estamos iniciando mais uma aula EAD ou curso semipresencial da SBP, Sociedade Brasileira de Psicanálise. Hoje nós vamos dar continuidade à questão dos sonhos. Nós falamos primeiro, os sonhos, ele atua no inconsciente, é uma manifestação fisiológica do inconsciente. É uma manifestação fisiológica do id. Então é dividido entre id, nosso psiquismo se divide em id, ego e superego. O id representa os nossos desejos, as manifestações do inconsciente. O ego é o árbitro, é quem vai escolher entre o id e o superego. O superego representa a manifestação da censura, são as instituições, representa a nossa vida política, a nossa vida social, a nossa relação com o mundo externo. Isso é que a gente vai chamar de superego. E o ego é o árbitro. O ego, ora ele adota as propostas do superego, ou seja, tem uma vida social objetiva, ora ele adota as manifestações do inconsciente. Então o inconsciente, ele se comunica conosco de duas maneiras, só duas, do ponto de vista natural. A primeira delas é através do sentimento. Toda vez que a gente sente, é uma manifestação do inconsciente. Então, o sentimento não é uma manifestação da consciência, não é uma manifestação da razão, não é uma manifestação do ego. O ego, a consciência, representa a atenção, o raciocínio. O sentimento não raciocina. Então, o sentimento é uma manifestação do inconsciente. A outra maneira do inconsciente se comunicar conosco é através dos sonhos. Então, os sonhos são essas manifestações do inconsciente. Quando algo não está bem no nosso inconsciente, quando nós estamos angustiados, estamos estressados, estamos num processo de estafa, enfim, estamos com depressão, uma boa maneira de nos entender é através dos sonhos. Por isso, é muito importante que a gente anote tudo o que estiver ali ligado ao sonho. Então é bom que a gente anote tudo que a gente sonhar, para a gente poder tentar entender, porque é uma comunicação do nosso inconsciente conosco mesmo. Por isso, de acordo com Sigmund Freud, como o sonho é uma manifestação fisiológica do inconsciente, então no sonho, somos só nós. Então a gente sonha, por exemplo, que está batendo no nosso chefe chato, está socando ele. Quer dizer, não tem nada a ver com ele, é o nosso desejo que se manifesta ali. Então é muito interessante, claro, o inconsciente ele não tem a mesma lógica da consciência. Então ele se manifesta de maneira simbólica. Então são símbolos que então a gente vai aos poucos interpretando esses símbolos. E o analista, junto com o seu analisando, vai interpretar os sonhos. Então, pessoal, não existe aí a ideia de um livro de interpretação do sonho. Cada sonho ele é fundamentalmente individualizado. Então, o significado daqueles símbolos que se manifestam nos sonhos, eles são específicos para o analisando, para o paciente. Então, o psicanalista, com o treino que ele tem, com o que ele aprendeu no curso, ele vai lidar, vai trazer o paciente para interpretar o próprio sonho. Não é o psicanalista que interpreta, é o paciente.
Então, por exemplo, se você sonha com uma maçã, então é importante que a gente, enquanto psicanalista, pergunte ao paciente: o que é que a maçã te lembra? E aí a pessoa, vamos supor, um vai dizer: ah, maçã é a minha fruta predileta, é a fruta que eu mais gosto. Por que você gosta da maçã? Porque ela é meio doce e meio ácida. Então, o que é na sua vida que está doce e ácido ao mesmo tempo? Que a maçã está representando, entendeu? Para uma outra pessoa, ela poderá dizer: bom, maçã para mim representa o fruto do pecado. Representa o pecado. Então, o analista vai dizer: bom, vamos pensar aqui o que você está fazendo, que você está sentindo como se você estivesse cometendo um pecado, como se fosse alguma coisa errada. Então a maçã vai ter esse significado para esse paciente em específico. Então cada paciente tem o seu sonho específico. Então não dá para a gente ter um livro. Lembra aquele livro dos sonhos que é vendido em banca de revista? Então ele não consegue, com aquele livro você não consegue interpretar o seu sonho. Então é necessário que você estimule o seu paciente, se você for psicanalista, a falar o significado de cada elemento. Primeiro você vai como é que chama na matemática? Você vai separar, decodificar não, decantar não, enfim. Na matemática tem um termo que você usa. Você vai separar cada objeto, cada símbolo do sonho. E normalmente o inconsciente ele é apelativo, né? Ele exagera. Então uma maçã muito grande, ou a maçã infinitamente pequena, ou a maçã muito vermelha, sabe? Então ou a maçã verde, ou a maçã azul. Por exemplo, não existe maçã azul. Então o que significa a maçã? O que significa o azul? Decompor. Lembrei agora a palavra. Então você vai decompor o sonho do seu paciente, do seu analisando, decompor os símbolos desse sonho, e a partir desses símbolos decompostos, você vai, junto com o paciente, provocar o seu paciente a dizer o significado de cada um daqueles símbolos. E isso vai fazer com que você, junto com o paciente, encontre a mensagem que o inconsciente quer trazer. Porque, na verdade, a análise é uma proposta de autoconhecimento, é uma proposta de percepção de como você está diante da vida, diante dessa ou daquela situação, no relacionamento amoroso, na relação com a família, na questão do trabalho, se você está feliz ou não. Então você identifica e toma decisões, e aí você vai ter uma vida mais leve. Uma coisa bem presente no sonho é a dramatização. Então o que é a dramatização? Existem dois tipos de sonho. Existe o sonho latente, né? E existe o sonho manifesto. O que é o sonho latente? O sonho latente é aquilo que o inconsciente traz. Então, por exemplo, pesadelo. Você acorda no meio da noite. Esse é o sonho latente, é o melhor sonho para interpretar no consultório de psicanálise. É o chamado pesadelo. Porque não houve interferência da consciência, não houve interferência do ego na manifestação do inconsciente. Então é um sonho latente. Um outro tipo de sonho é o sonho manifesto. O sonho manifesto é aquele sonho que você lembra e que não teve interrupção. Então aquele sonho bonito, que teve início, meio e fim, como se fosse uma história. Aí parece um sonho delicioso, mas é um sonho que, do ponto de vista da psicanálise, é um sonho falso, porque é um sonho que você não vai... o próprio sonho ele vai sabotar a comunicação. Então há um distorcimento da consciência
na mensagem que o inconsciente quer trazer. Então há uma censura, ou seja, o superego está atuando. E aí o diálogo com o inconsciente acaba sendo comprometido. E a gente vai falar agora quais são os elementos que sabotam o processo do sonho, né? Que estão no sonho manifesto. Já que o sonho latente, ele é puro, ele não tem distorção, né? Mas normalmente o sonho latente, a gente tem uma interrupção do sono. Então você acorda assustado ou acorda emocionado e aí você tem que notar imediatamente. Se você voltar a sonhar, a sua consciência já vai interferir na relação com o sonho. Então dá para a gente perceber bem a diferença. O sonho manifesto é aquele sonho dramatizado, bonito, que tem uma história, que tem fim. E o sonho manifesto, ele tem uma outra característica também. Como ele é uma montagem da consciência, ele costuma ter vários sonhos juntos para formar um só, como se fosse uma história em capítulos. Então você está num trem, de repente você desce do trem, monta no cavalo, são sonhos diferentes. E do cavalo então você vai tomar um banho no rio. Então você vê que são cenários diferentes, que é exatamente uma montagem da consciência para burlar o seu diálogo com o inconsciente. Porque a consciência, de certa maneira, acha que você deve manter ali a sua própria zona de conforto, vai alterar a sua vida. Então, para evitar esses desconfortos, a consciência tenta sabotar o processo do sonhante. Esse é o sonho manifesto. E uma característica do manifesto é a dramatização, ou seja, elementos da vigília são transformados em cena e a cena ela é deslocada de um contexto, elementos novos são colocados, elementos reais do sonho são retirados e há no sonho manifesto um perigo, porque por exemplo, às vezes ele apresenta uma maçã vermelha ou então uma maçã azul, aí você decompõe e você foca na maçã azul. Mas o que está por trás da maçã azul, que às vezes é uma porta envernizada, é que é na verdade a mensagem. Então a maçã, ela rouba a cena, é uma dramatização, dramatiza, muda o cenário para te confundir. Então é importante que o analista esteja atento para compreender quando é que o sonhante o sonho está sabotando o próprio sonhante, né? E aí a gente vai, mas Luiz, como é que eu vou saber disso? Você vai saber pela própria fala do sonhante, do seu paciente. Ele vai dizer assim: olha, eu tive um sonho tão confuso, não entendi nada, eu acordei assustado. Esse é um sonho latente. Então é um sonho que fica mais fácil de interpretar. Ah, eu tive um sonho maravilhoso. Sonhei com a minha mãe que morreu, ao mesmo tempo encontrei meu tio, e aí a minha casa estava tão bonita no sonho. Eu brincava com crianças, já sabe que é um sonho sabotador. Então você vai ficar atento com os elementos que vão sendo decompostos. E aí você vai dizer: Luiz, como é que a gente vai dar conta de conduzir a interpretação do sonho de maneira coerente? Eu acredito muito da própria intuição, que é a manifestação do seu inconsciente. De alguma maneira o inconsciente do seu paciente vai te levar a falar daqueles elementos essenciais para o processo terapêutico. Outra coisa, você conhece o seu analisando. Você sabe qual é o quadro que ele está emitindo. Então automaticamente você vai relacionar o quadro clínico que ele te apresenta com o sonho que ele te traz. Ora, se é uma pessoa, por exemplo, que está vivendo uma experiência de depressão, então a depressão está ligada à não superação da perda, à não aceitação da perda do passado, à fuga do mundo objetivo, porque o depressivo quer ficar na cama, não quer se envolver com ninguém, ele aparentemente é um egoísta, porque ele vive o mundo do ego e não do superego. Então, se ele tem essa característica, automaticamente aquele sonho é alguma mensagem ligada a uma das perdas que ele teve, que ele não consegue
aceitar essa perda. E essa rejeição, a perda desse sonho, dificulta ele sair da depressão. A perda desse objeto dificulta ele sair da depressão. E o sonho é uma denúncia de como ele está lidando com essa perda. Um outro elemento que nós vamos perceber no sonho é a elaboração secundária. Ou seja, é como eu disse, né? O sonho ele apresenta símbolos que na verdade estão tapando, estão escondendo os símbolos que de verdade ele vem a trazer, principalmente no sonho manifesto. Então é isso que ele vai chamar de elaboração secundária. Então é importante que aí o seu paciente vai falando, às vezes você fala, caramba, não conseguimos chegar a lugar nenhum com o meu paciente. Ele está falando, mas eu não estou conseguindo entender. E aí o sonho não tem muito... Aí você começa a pensar, peça para ele falar do que está de outras ligadas ao sonho. Porque aí às vezes eles estão secundários ali, estão escondidos. É um processo sabotador. E é importante, quando o seu paciente for falar do sonho, você deite ele no divã, peça para ele fechar os olhos, relaxar... Porque ele, de olhos fechados e relaxados, ele vai trazendo à tona vários elementos que vão fazer com que ele compreenda, com que ele detalhe o sonho que ele esteve envolvido. Né? Falar com os olhos acesos é um pouco mais, talvez perca um pouco mais. E também oriente ele que quando ele acordar, imediatamente ele anote, ou ele grava um áudio para você no WhatsApp, você que é psicanalista, ele tem o seu WhatsApp, então ele vai gravar um áudio para você, e aí nesse áudio ele vai dizer o que ele está sonhando. E aí então, quando ele for falar, ele vai escutar o áudio, você também que é analista dele, quando ele for falar, vai voltar tudinho na mente dele, e isso vai facilitar o entendimento. Então é muito importante ficar de olho na elaboração secundária. Por exemplo, os pais, diz Freud, eles podem aparecer no seu sonho, no sonho do seu paciente, como imperador e imperatriz. Eu sonhei com um rei, com uma rainha. Normalmente ali pode estar falando do seu pai, da sua mãe. Não obstante, eu volto àquela parte original. O que é o rei para você? É a pessoa que tem maior autoridade. Quem é a pessoa que tem maior autoridade na sua vida? Na infância, é o seu pai. Então tá ligado. A rainha também é uma pessoa com autoridade, né? E aí é a sua mãe. As crianças, é engraçado, né? As crianças, elas aparecem como pequenos animais, um cachorrinho, às vezes um ursinho. Então, às vezes, o cachorrinho, o ursinho, às vezes ali representam os seus filhos, né? É o símbolo para representar os seus filhos. Então, aquele bichinho, por exemplo, um cachorro, por exemplo, que eu não gosto, a pessoa que não gosta, eu gosto. Eu tenho uma, né, a Fifi, que mora em casa, às vezes dorme com a gente na cama, tem a Nina e a Bombom, que fica no quintal, que é um labrador um pouco maior, eu tenho muito carinho com eles. Então, quando eu tiver que sonhar com um filho com quem eu tenho muita afetividade, eu vou sonhar às vezes na figura de um cachorrinho. Mas se, por exemplo, eu não gosto de cachorro, eu vou sonhar com um cachorro que representa aquele filho com quem eu estou tendo dificuldade de me comunicar, de me relacionar. Então, os filhos, segundo Freud, às vezes aparecem como animais pequenos, como bichinhos, né? O nascimento, por exemplo, se tem alguma coisa ligada ao seu nascimento, geralmente está representado por água. Né? Uma piscina, você está tomando banho numa piscina, está tomando banho num lago, você mergulha, levanta a cabeça, às vezes ali está representando o seu nascimento, ou o nascimento de alguém, é como o seu inconsciente representa. Normalmente a água tem a ver com o nascimento, né? A morte tem a ver com partida, você está num trem, despedindo de alguém, então representa às vezes a morte da pessoa. E normalmente alguém que já morreu. Eu tive com meu pai, e aí eu abraçava ele e ele pegava o trem. Então olha que interessante, está representando a morte do seu pai.
E aí você vai perguntar para o seu paciente como é que você se sentiu quando ele entrava dentro do trem. Ah, eu chorava, ficava muito triste, mas esse choro, essa tristeza, essa dor, ela era suportável ou era uma dor terrível? Era uma dor suportável. Isso quer dizer que o seu paciente já está conseguindo fazer o luto. Então olha que interessante. Sonhar, por exemplo, com um automóvel tem a ver com a vida. Então é a sua vida, é a forma como você controla a sua vida. Então aquela pessoa controladora, ela sonha que o carro cai no precipício, é porque ela está perdendo o controle da vida dela. Então aí tem que trabalhar com o paciente a questão do controle. Então o sonho ele vai denunciando ali como é que você está, qual é a sua relação com o inconsciente, né? Freud vai dizer que o sonho, ele, quando vai estudar o sonho, ele vai dizer, ó, eu tenho duas maneiras, porque o livro Interpretação dos Sonhos é o que marca o início da psicanálise freudiana, gente. Então é um material realmente muito importante. O início é o livro Interpretação dos Sonhos. O livro Interpretação dos Sonhos na coleção de Freud é o volume 4 e o volume 5. O volume 1, 2 e 3 é considerado pré-psicanálise. É a época que o Freud ainda estava pesquisando a histeria. Tanto que o conteúdo de histeria se encontra no volume 2. Né? Então, a partir do sonho é que nasce a psicanálise. Então, o Freud dá muito valor ao sonho. Ele diz que todos os profissionais deveriam valorizar os sonhos. Deveriam valorizar os sonhos. Ele fala, por exemplo, uma paciente relatou para um cardiologista que ela sonhou que estava infartando. E o cardiologista não ouviu, achou que era uma fantasia da cabeça dela. Uma semana depois ela infartou dormindo. Então era uma denúncia de como estava o organismo dela. E ele não escutou. Então ele fala, todos os profissionais, não só os da saúde, deveriam escutar, deveriam pesquisar, deveriam dar mais atenção aos sonhos. Então, um engenheiro, por exemplo, deveria dar atenção ao seu sonho quando ele está fazendo um projeto. Um teólogo, quando está preparando um culto. Um médico, quando o paciente fala para ele que sonhou. Né? E aí o psicanalista, então, é o profissional que normalmente quem está ligado à questão do sonho procura. O melhor profissional para interpretar o sonho é o psicanalista, porque é a base do conteúdo dele. Enquanto um psicólogo, um outro profissional vai levar, às vezes, vai ter uma formação com vários outros conteúdos terapêuticos, o psicanalista, ele estuda 30 meses só análise. E parte disso é o sonho. Então, quando a pessoa... Ah, Luiz, eu consultei com a pessoa, mas ela não é psicanalista, não. Então, se você quer trabalhar a sua análise, tem que ser com o psicanalista. Porque um outro profissional, um psicólogo, por exemplo, ele estuda 30, 40 linhas terapêuticas. Então, ele vai usar de acordo com a necessidade do paciente. Nós, psicanalistas, não. Só fazemos análise. Então, só o paciente que quer se analisar é que vai nos procurar. E aí o melhor profissional é o psicanalista com relação aos sonhos. E aí o Freud vai dizer que os sonhos, existe dois tipos de análise do sonho. Ele vai chamar de análise demoníaca e análise fisiológica. O que é análise demoníaca? Demoníaca vem de daimon, de demônio, não demônio no sentido do elemento do mal, do ponto de vista teológico, mas demônio do ponto de vista filosófico. Para os gregos, daimon, demônio, era o lado sobrenatural do ser. Portanto, é a relação religiosa. Então, o anjo da guarda era um demônio, na visão grega. Então, não tem a ver com o mal. Então, quando Freud vai dizer que ele tem duas opções, estudar do ponto de vista demoníaco ou do ponto de vista fisiológico, ele quer dizer o seguinte: eu posso estudar o sonho com foco na religião, e as religiões todas trabalham com sonhos, desde os islâmicos, né? Vamos ver que Mohammed, né? Maomé, ele adquiriu o conteúdo, escreveu o conteúdo do ocultismo
porão a partir de uma revelação, de um sonho. Os protestantes, os evangélicos, têm a chamada revelação através dos sonhos. Os católicos trabalham os sonhos na renovação carismática. O pessoal do candomblé, o pessoal da Umbanda, no espiritismo se fala dos sonhos como manifestação dos espíritos. Então essa seria o que a gente vai chamar, tudo isso, a gente vai chamar de concepção demoníaca do sonho. Na visão da psicanálise, não. A gente estuda do ponto de vista fisiológico. Então, o que é que o seu inconsciente quer dialogar com você? O que está errado? O que está lhe incomodando que você não sabe? Você apenas sente aquela dor, aquele incômodo, mas você não sabe o que é. E aí você está com depressão, mas você não sabe a causa da depressão. E o sonho, então, ele vai revelar isso para você. É o seu inconsciente dialogando com você. Essa é a visão psicanalítica. Então, no consultório analítico, não cabe a interpretação demoníaca. Ou seja, se a pessoa é evangélica e ela teve uma revelação, ela vai procurar o pastor. Se a pessoa é católica e ela teve uma revelação, ela vai procurar o sacerdote católico, vai procurar o médium, o dirigente da casa espírita, vai procurar o pai de santo no candomblé, vai procurar o chefe da mesquita no islamismo. Tá? Então, do ponto de vista do consultório analítico, os sonhos é interpretado com a visão fisiológica. Ok? Só para a gente entender isso aí. Que a pessoa fala, eu tive um sonho, é uma premonição. Não, nós não trabalhamos com isso. Né? Nós trabalhamos com a questão fisiológica. Você sonhou com um balde de jabuticaba. O que representa jabuticaba para você? Você gostava de jabuticaba na sua infância? Eu gostava. Minha tia me bateu porque ela me pegou roubando jabuticaba. Então está relacionado ao sofrimento, à dificuldade com aquela tia. Entende? Então o que representa jabuticaba para você? A jabuticaba é o símbolo do casamento. Então é um diálogo sobre como está o seu relacionamento. O que representa a jabuticaba para você? A jabuticaba representa o meu trabalho. Eu sou agricultor e eu planto jabuticaba. Então tem a ver com a sua ação profissional. Ou então na minha infância, meu pai trabalhava com jabuticaba, que era o ganha-pão dele. Eu sou bancário. Então tem a ver com a sua relação com o seu trabalho como bancário. Então é uma análise fisiológica, não é uma análise demoníaca. Ok? Então, para ficar bem claro aí essa diferença, né? Entre um e o outro, né? Então, o sonho, ele pode nos trazer a vida cotidiana, ele pode fazer com que a gente compreenda a nossa vida cotidiana. Por exemplo, o sonho pode ser uma manifestação de uma angústia em lidar com um chefe autoritário ou uma chefe autoritária. E aí você não sabe se você pede demissão, se você afronta essa chefe, se você obedece, porque você precisa do salário para trabalhar, se você afrontar ela pode te mandar embora, mas ao mesmo tempo aquilo está te fazendo mal. E aí como é que você lida com isso? Aí você vai sonhar batendo na sua chefe, você vai sonhar pedindo demissão, que é o seu desejo. E aí você vai refletir se aquilo é bom ou não para você, quais são as consequências de você você assumir as coisas que te fazem mal e não querer levá-la adiante. Se isso custar sua demissão, ok. Se te demitir, você vai fazer o quê? Você vai trabalhar em quê? Você vai procurar emprego aonde? Então é essa provocação que o inconsciente vai fazer com o paciente. E que o psicanalista tem que ter esse jogo de cintura, essa tarefa de trabalhar isso. Então, ao mesmo tempo que nos liberta da vida cotidiana, também nos leva de volta à vida cotidiana. Às vezes no sonho, você sonha, por exemplo, com uma cadela cheia de filhotes. E um filhote fica olhando para a cadela e parece morder a teta da cadela, por exemplo. A cadela fica brava com o filhote. Então, de repente, aí você vai falar qual o significado da cadela. Para você, o que é uma cadela com filhote? Aí o sonhante vai dizer, o paciente vai dizer, bom, representa a família. Então, por que aquele filhote te chamou a atenção? Pode ser que aquele filhote seja você.
você não esteja dando atenção devida para sua mãe, você esteja se sentindo culpado. E aí, bom, interpretou. Agora o que você vai fazer? Você vai procurar sua mãe, vai tomar decisões que vai te aliviar daquela consciência de culpa, que às vezes estava provocando em você uma depressão e você não sabia de onde. É essa a função do sonho. Né? Então, por exemplo, um homem ambicioso vai sonhar conquistando que ganhou na Mega Sena, por exemplo. Aí, se for um sonho se você interpretar do ponto de vista demoníaco, você vai dizer o seguinte: eu estou tendo a premonição de que eu vou ganhar na Mega Sena. Não é nada disso. Às vezes você é tão ambicioso, quer dinheiro de qualquer jeito, então você sonha com a Mega Sena, é o seu desejo. Não tem nada a ver com você ganhar na Mega Sena ou não, mas tem a ver em você saber lidar com esse desejo. Como o desejo, como a ambição financeira está destruindo a sua vida. A busca pelo dinheiro está te adoecendo, por exemplo, e o seu inconsciente quer ter esse diálogo com você. Então, é muito mais um processo de diálogo com o seu inconsciente do que um processo demoníaco. Claro, você pode também buscar uma interpretação demoníaca, tudo bem, você vai lá e tal, e tenta entender, mas eu quero dizer que como psicanalista, o que você deve oferecer ao seu paciente é uma interpretação fisiológica e não uma interpretação demoníaca, que é coisa da religião, não é coisa nossa. E o psicanalista, o consultório, ele não tem viés religioso. Eu aqui no meu consultório, eu atendo católico, protestante, testemunho de Jeová, adventista, eu atendo gente do candomblé, eu atendo islâmico, entende? Eu atendo ateu. Então, eu atendo católico, eu atendo espírita, eu atendo quem me procurar. Então, eu estou atendendo como psicanalista. E ponto. Então, muito fique ao psicanalista, fique muito atento para você não começar a ser uma pessoa mística, porque você vai se queimar profissionalmente. A pessoa vai gostar da sua interpretação, vai sair falando, mas aquelas pessoas mais esclarecidas vão dizer: ih, fulano é místico, né? Fulano é candomblesista, eu sou protestante, então eu não vou no consultório dele. Fulano é evangélico, eu sou católico, então eu não vou lá. Fulano é católico, eu sou evangélico, entendeu? Então você vai atender só um segmento, enquanto que o papel do psicanalista é ajudar a todos, é socorrer a todos, é esclarecer a todos. Como disse Jacques Lacan, o papel do psicanalista é ajudar aquele que procurar. Então não importa qual é a religião dele, ele está doente da alma. E não importa qual é a concepção que ele tem de alma. Então o sonho tem que ficar atento para não ter essa interpretação mística, né? Então ficamos por aqui. Essa é uma aula aberta. Fizemos essa experiência no Facebook. Essa aula vai constar em meio a 130 aulas que um estudante recebe para fazer o curso de psicanálise semipresencial. Porque o curso de psicanálise da SBP, que é a instituição que eu represento, ele oferece formação para gente no mundo inteiro. Nós temos alunos nos Estados Unidos, em Portugal, na Suíça, na Itália, na Bahia, Pernambuco, no Sul. Então a gente tem gente de tudo em quanto é parte. E aí nós oferecemos essas videoaulas, que são gravadas normalmente em estúdio. E a partir de agora eu vou gravar ao vivo. Obviamente, depois de um tempo, elas serão retiradas, porque serão de exclusividade dos alunos. E aí também eu estou percebendo muitos alunos ao mesmo tempo assistindo essa aula. Então é reforço para
para aquele aluno que teve a aula presencial. É o caso do meu amigo que já é psicanalista, o doutor José Márcio Sena, lá de Matipó, que já está atuando, um excelente profissional, todo mundo elogia o trabalho dele. Então, se tiver paciente em Matipó, Leopoldina, alguma região vizinha ali, eu vou indicar para o doutor José Márcio. Tem aqui também a doutora Dalva, que é também freira, que começa a atender agora em janeiro como psicanalista. E eu tenho outros aí que estão conosco acompanhando, que são psicanalistas, né? Por isso, às vezes eu usei aqui uma linguagem bem um pouco mais rebuscada em função da clientela, né? Então temos aí eu vou citar outros aqui que estão nos acompanhando, aí ao vivo, né? Agradecer aí o Giancardi Schmidt, a Maritza Costa Almeida lá de Santos Dumont, a querida amiga e seguidora Ivana Santos lá de Nova York, né? New York City, um grande abraço para você, minha amiga. A Luísa Felício, ela diz assim: olá, doutora Luísa, estou assistindo de Braga, Portugal. Aqui já são 16 horas. Por isso te desejo uma boa tarde. Muito obrigado, Luísa. Luísa Felício. Boa tarde para você também. Um abraço a todos de Braga. Para quem não sabe, pessoal, Braga é aquela cidade onde tem um lugar que se você coloca o carro e ele sobe morro acima, num processo magnético. Você põe ele em ponto morto e ele sobe ao invés de descer. Tem uma parte histórica belíssima, que é a igreja de Braga, a igreja católica. Estive lá e saudade aí, a gente deve voltar aí em 2019, fazendo aí um ciclo de palestra, lançamento de livros. Estou vindo daí, mas eu fui mais agora na região do Porto, Santarém e Leiria, mas eu devo voltar aí, né? Eu já citei aqui o doutor José Márcio Sena, psicanalista, a Josiane Bertoldi está nos acompanhando, o doutor José Márcio está dizendo, muito bom estar ouvindo sobre os sonhos. Então, a irmã Dalva Maria Areia, que a partir de janeiro será a doutora Dalva, também está acompanhando aí, teve aula ontem na turma de Nova Venécia, né? Aí nós já citamos aí a Rosilda Vasconcelos, minha amiga lá de Caruaru, Pernambuco, está dizendo, Rosilda Caruaru, muito bom, doutora Luísio. O José Márcio está dizendo, muito importante também estar estudando sempre, pois cada vez mais que estudamos, abre mais campo da visão, tá certo. A irmã Dalva está dizendo, bom dia, doutora Luísa, estamos voltando para a Vitória e a internet não está boa, que pena, pois gosto de ouvir. Depois você pode ouvir, vai ficar gravado aqui, Dalva, tá bom? O José Márcio está dizendo, ótima aula, mestre. A Maria Braga, a Chiris Melo, minha amiga Chiris, esposa do Mackenzie, lá também dos Estados Unidos, só que no estado de Massachusetts, né? Massachusetts, lá em Peabody. Um abraço aí para todo mundo de Peabody e do estado de Massachusetts. Ah, falei direitinho. Vê com a Amanda se eu acertei, Chiris. Eduardo Menegucci de Marataízes. Eduardo, venha fazer o curso conosco, meu amigo. Estamos começando a turma nova agora, dia 27, sábado. Venha cá. Quinta-feira tem um curso gratuito também pela internet e presencial aqui na SBP. Temos também a Penha Pegorete Rocha. Olá, doutora Luísa. Olá, Penha. Então, um grande abraço a todos, estamos com a audiência lá em cima, né? Agradecer aí ao pessoal do ES Foco, que também nos apoia, está nos seguindo, tá bom? Um grande abraço a todos, tenham uma ótima tarde, uma excelente semana, tá bem? Fiquem com Deus!